Como é que se deu os primórdios da vida? Uma vez que a gente tem a compreensão do corpo espiritual, e aí agora a gente vai remontar os primórdios da vida na Terra, né? Que, mais uma vez, os ministros angélicos, né? Os espíritos de luz, né? Muito evoluídos, com a supervisão de Cristo, é que lançaram os fundamentos da vida no planeta, conforme nós já vimos agora com relação a essa questão da mônada, né? As condições adequadas para o surgimento da vida orgânica não é assim de uma hora para outra. Isso aconteceu ao longo de bilhões de anos de evolução do planeta Terra. Se estima que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhão de anos, né? E nesse tempo, desde o momento do início da sua formação até hoje, nós passamos por várias fases. E essas fases todas, a gente teve vários tipos de evolução, e entre elas a evolução, digamos assim, química, onde a gente passou de moléculas simples, né, que são os aminoácidos e ácidos nucleicos. Se vocês lembrarem lá da biologia, né, da escola lá de trás, vocês vão se lembrar pelo menos desse nome, aminoácido, né, e os ácidos nucleicos, que são ácidos que estão no núcleo da célula, e eles se conjugam, se juntam para formar moléculas mais complexas. E aí a gente vê a proteína, o aminoácido juntando forma a proteína. A gente tem o DNA, o RNA, o RNA no caso, né, que tem toda a informação da nossa vida, dos nossos antepassados, enfim, está lá dentro do DNA e do RNA. E as moléculas do metabolismo celular e da reprodução, porque a molécula, inicialmente, quando existiu a primeira molécula, ela teve que se reproduzir, elas eram assexuadas, como a gente vai ver aí. A molécula é assexuada, ela vai se reproduzindo como se reproduz até hoje no nosso corpo, mas tem que ter uma energia reprodutiva para que uma molécula, né, uma célula, se transforme em duas. E, na verdade, pessoal, a célula, a gente tem aí toda uma formação, que a gente vai ver depois, mas só adiantando, a gente tem aí o próton, nêutron, elétron, depois a gente tem o átomo, depois a gente tem a molécula e depois a gente vem com uma célula, tá? Nessa ordem de grandeza. Aqui a gente vê os mares primitivos, né, que eles tinham que ter uma determinada estrutura de temperatura, dos gases que existiam naquela época na Terra, que foi há quase 4 bilhões de anos atrás, cerca de 4 bilhões de anos atrás, como eu falei, que foi aí que começaram a surgir as chamadas arqueobactérias, ou seja, aquelas bactérias arqueológicas, digamos assim, né, onde elas continham um protoplasma, que é um líquido que se encontra no interior das nossas células. A gente viu aqui também há algum tempo que o conteúdo de líquido no interior das nossas células é uma das áreas que mais tem líquido no nosso corpo, né? No caso, a água. E aí elas começaram a se reproduzir no planeta todo, nos mares, que é o berço, né? Que é o útero da Terra, foram os mares, e dando origem a diversos seres, como a gente vai ver aí.